Vamos falar de saúde, assunto importante, viu? Vamos começar nossa primeira entrevista de hoje falando sobre um tema bastante sério. Está cada vez mais na moda, né? O uso de anabolizantes para fins estéticos. As drogas são ingeridas com o objetivo de proporcionar ganho de massa muscular, prática que está associada a diversos riscos para a saúde. E para entender mais sobre esse assunto, eu convidei a nutróloga Natane Ribeiro, que está conectada aqui junto com a gente. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, quero agradecer aí o convite, por estar aqui com vocês hoje no programa Santo Café, juntamente com você, Wilker. E é isso, vamos lá. Vamos lá, doutora, eu queria que a senhora começasse explicando para a gente o que são esses famosos anabolizantes. Esses famosos anabolizantes, eles são uma classe de medicamento que eles promovem em uso fora do valor normal, um ganho de massa muscular, um aumento da força. Então, ficou muito famoso por trabalhar a questão da estética e melhorar a performance no treino, performance no esporte. Então, a pessoa comum, que é aquela que treina no dia a dia na academia, ela fica muito tentada a fazer o uso para ter a melhora da estética e a melhora da performance. Só que a gente sabe que não é bem assim. Então, se é um medicamento, existem alguns casos em que, de fato, esses anabolizantes, eles são recomendados, né? Em quais casos, por exemplo? Sim, tem casos que nós usamos esses medicamentos, que são chamados de esteroides anabolizantes. Por exemplo, pacientes acamados em hospitais, em UTI, com grandes queimados, nós podemos prescrever uma classe. Homens que têm problema de produção de testosterona, que nós chamamos de hipogonadismo, também temos o aval para prescrição. Então, nós temos que avaliar a condição clínica de cada pessoa para ver se ela tem indicação para reposição hormonal e não para a anabolização. Anabolizar significa ganhar massa, aumentar volume, e isso é fora da fisiologia humana. Certo, então apresenta sim riscos, né, doutor? E como que essas pessoas têm acesso a esses produtos? Será que tem algum profissional de saúde que acaba recomendando? De que forma a pessoa consegue burlar para conseguir ter acesso a esse tipo de droga? Olha, além do que é industrializado, produzido nas indústrias farmacêuticas, que são aqueles hormônios que são vendidos na farmácia comum, com a retenção de receita. Vale lembrar que aqui no estado de Goiás é obrigatória a receita do tipo B, que é aquela famosa receita azul. Nós sabemos que existem mercados paralelos que produzem esses tipos de esteroides anabolizantes. E as pessoas têm acesso ao que nós chamamos aí de mercado negro. E elas conseguem ter acesso a esse tipo de medicação de maneira paralela. Se há ou não profissional da área da saúde prescrevendo de maneira indiscriminada, com certeza é muito difícil a gente fazer essa afirmação, mas nós sabemos que tem maneiras paralelas das pessoas terem acesso a esse tipo de prescrição ou a esse tipo de medicamento. Então, por isso que nós temos todo um critério aqui no estado de Goiás para fazer a prescrição desse medicamento. Não é simples, não é só eu chegar na farmácia e falar que quero comprar X hormônio. Eu tenho que apresentar essa prescrição. Certo, então, como as pessoas conseguem burlar todo esse sistema aí, né, todo o que seria para a segurança de nós mesmos, as pessoas que querem conseguem, né? Então, a gente tem que partir aqui para a conscientização. Explica, por exemplo, quais são os principais riscos associados ao uso desses anabolizantes. Olha, o uso de anabolizante de maneira indiscriminada pode ter efeitos na pele, como acne, pode ter efeitos nas mulheres, principalmente. Tomem cuidado, mulheres. Alteração do timbre de voz, alteração da genitália, do formato da genitália, aumento da produção de pelo. Nos homens, pode ter o desenvolvimento da ginecomastia, que é o desenvolvimento da mama masculina. E também nós temos outros problemas muito maiores que a gente não consegue ver no físico, na estética da pessoa. Nós podemos ter problemas cardiovasculares, que é problema no coração, podemos ter problemas no fígado, por causa da ingestão oral desse tipo de hormônio. Então, a gente pode ter correlação, por exemplo, com pressão alta, diabetes, problemas no sistema mental, Porque pode alterar ali aquela bioquímica cerebral e levar o indivíduo, a pessoa que é usuário aí de maneira indiscriminada, sem o devido acompanhamento, sem a devida indicação, a ter problemas de ansiedade, de depressão, porque mexe sim com o sistema nervoso central. Certo, então são riscos sérios, né? Eu tô vendo aqui, doutor, enquanto a senhora fala, que pode ter impacto, inclusive, negativo, impacto muscular negativo. Então, se a pessoa
usa justamente para ganho de massa muscular, ela pode ter o efeito ao contrário, é? Não seria bem assim, porque assim, o ganho de massa muscular, gente, não é simplesmente tomar hormônio. Se fosse assim, era muito fácil, pensando de uma maneira reducionista. O que de fato a gente tem que ter em mente que para melhorar a estética, para melhorar a força, para melhorar a performance no seu treinamento, nós precisamos de, primeiro, dieta, segundo, de treino, terceiro, de sono. Com essa base muito bem feita, você vai conseguir conquistar aquele físico. Então, se você é usuário, pretende usar hormônio para ganhar massa muscular, isso não é certeiro na sua vida, porque a gente precisa de uma base muito bem feita. O que nós sabemos é que, por exemplo, se você usa muito esteroide anabolizante, começa a ganhar muita força, o seu músculo fica muito forte, as outras estruturas do seu corpo não acompanham esse ganho de força da massa muscular, vamos dizer. Você pode ter rompimento de tendão, de ligamento, você pode ter o aumento da demanda do seu coração, por isso que na linguagem popular o pessoal fala assim, que quem é usuário, né, de esteroide anabolizante, o coração fica inchado, porque há uma demanda desse músculo que aumentou muito rápido o seu volume, a sua força, o seu tamanho, muito maior do que a fisiologia humana consegue suportar. Deu para entender, Wilker? Deu para entender, doutora. Agora, para a gente entender um pouco mais ainda a respeito desses riscos, a pessoa, ela chega em algum ponto que ela precisa retirar ou ela precisa de um tratamento médico se tiver alguma condição que seja consequência do uso desses anabolizantes? Com toda certeza, né? Tem condições que a gente precisa suspender o uso de esteroide anabolizante, porque querendo ou não, Wilker, isso é uma realidade hoje. Hora ou outra, chega no meu consultório, eu esbarro no corredor de academia com usuários recreativos que não têm o devido acompanhamento. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente descobre que essa pessoa está hipertensa, que está com problema cardiovascular, que está com problema renal, que está com problema no fígado. E aí, sim, nós precisamos suspender esse tipo de medicamento e, para isso, tem todo um tipo de trabalho, tem todo um tratamento, que na linguagem popular é chamado de TPC, terapia pós-ciclo, por exemplo, que a gente vai tentar restabelecer o eixo fisiológico dessa pessoa, para ver se o eixo hormonal dela volta a produzir um pouco de hormônio de maneira natural. E aí isso precisa ser feito com acompanhamento médico e principalmente suporte psicológico. Como eu disse no começo, os hormônios alteram sim a bioquímica do sistema nervoso central, né? Então a gente tem toda uma alteração do nosso psicológico, do nosso mental. Tá certo. Então, o uso indiscriminado dessa substância, ela pode afetar esse equilíbrio hormonal e pode causar danos irreversíveis, doutora? Pode sim, pode alterar todo o seu equilíbrio hormonal, porque quando você começa a usar um hormônio de maneira externa, você está dando para você, seu corpo entende o seguinte: uai, se está me fornecendo, eu não preciso produzir mais, então vamos entrar todo mundo de férias, vamos entrar todo mundo de greve? E aí seu eixo fica desligado, é assim que nós falamos na medicina. E com isso, a pessoa ela tem esses efeitos a longo prazo da exposição, a depender da droga, a depender da quantidade. Por exemplo, uma mulher que tem o timbre de voz alterado, né, que perde aquela voz feminina, que fica com aquela voz mais grave, aquilo ali é um efeito colateral irreversível. E nós também temos efeitos que são reversíveis, mas a maioria deles são irreversíveis. Então, pode alterar a glicose do paciente, a ponto de tornar ele, assim, vamos falar com muita cautela, diabético. Pode ter alguma alteração hepática no fígado grave, que também a gente não consegue reverter a depender do grau dessa lesão. Então, a gente tem que pensar o seguinte, eu gosto de brincar em consultório, não existe almoço grátis. Quando a gente vê algo sendo propagado com muitos benefícios, desconfie, gente, tudo na vida tem um preço. Nada pode ser tão fácil, né? O pessoal hoje em dia, né, doutora, quer pegar atalho para tudo. Inclusive nesse sentido, né? Quer ter um corpo bacana, mas não quer se sacrificar tanto, quer agilizar o processo e isso a gente sabe não faz mal. Como você disse, não existe almoço grátis, né? A consequência vai vir em algum momento, então a gente faz esse alerta para você aí de casa. E agora a pessoa que já faz o uso, já tem no seu dia a dia ali incorporada a prática do uso indiscriminado dos anabolizantes, essa pessoa, como que ela faz para ela deixar de usar? Ela pode simplesmente suspender esse uso a partir de hoje ou ela precisa também, na hora de parar, tomar algum cuidado? Como que isso funciona? Olha, eu não oriento de maneira nenhuma a fazer uma suspensão abrupta. O que você precisa fazer a partir de hoje é buscar uma ajuda especializada.
buscar um médico, né, que seja ali um endocrinologista, um nutrólogo, um clínico geral, para acompanhar essa suspensão do medicamento e o tratamento correto para retornar esse eixo hormonal da pessoa e tratar os colaterais da ausência do uso indiscriminado dos esteroides anabolizantes. Porque quem usa esteroide anabolizante tem uma percepção diferente de energia, de disposição, de força. É como se você tivesse hackeado. E aí, quando você suspende de maneira abrupta, você vai sentir sim uma diferença, um mal-estar, uma fraqueza, uma indisposição. Fala, nossa, eu estou até deprimido. Então, precisa ser supervisionado essa suspensão. Então, procure ajuda especializada para que seja feita da melhor maneira possível, com o máximo de benefício e o mínimo de prejuízo. Certo. Tudo que você está falando aqui, a gente consegue relacionar demais com a questão da saúde mental, né, doutora? Então, os impactos são muito severos. A pessoa pode desenvolver, por exemplo, uma depressão como consequência, uma ansiedade como consequência também do uso desses anabolizantes? Sim, nós sabemos, né, de acordo aí com a ciência, que durante o uso desses esteroides anabolizantes, eles interagem aqui no nosso sistema nervoso central, gente. Aqui no nosso sistema nervoso central, no cérebro, nós produzimos substâncias que são chamadas de neurotransmissores. Então, eles alteram a nossa percepção por deficiência de produção de alguns, aumenta a produção de outros. Então, as pessoas que têm tendência a ser mais depressivas, mais agressivas, mais ansiosas, elas podem ampliar essa expressão. Do mesmo jeito no momento da suspensão desse medicamento. Então, não é brincadeira. Às vezes eu falo assim, gente, hormônio não é tic-tac, né, para ficar usando toda hora, de qualquer jeito. Precisa ser muito bem prescrito, precisa ter indicação clínica clara, porque senão depois você paga o preço. De fato, o que eu quero deixar claro é que nós precisamos conscientizar que resultado, gente, ele tem que ser construído, ele não tem que ser encurtado o seu caminho. Se alguém está te estimulando a fazer esse encurtamento, desconfie, porque você vai pagar o preço uma hora. E é algo que a gente tem que ter essa consciência que a consequência, quem vai pagar é a gente mesmo, né? Ninguém vai pagar por mim. Então, quando não tem como a gente terceirizar. Exatamente. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Doutora, obrigado, viu? Pela participação, pelas informações e pelo alerta. Muito obrigada eu, gente. Fiquem com Deus, ótimo dia. Com Deus também, ótimo dia. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.